Senhoras e senhores, boa tarde, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à FENINGER, a Feira Nacional da Indústria de Joias, Relógios e Afins. Este que é o maior e mais importante evento do setor joalheiro na América do Sul e celebrando uma edição muito especial, recebendo todos vocês na sua 79ª edição, que acontece entre os dias 5 e 8 de agosto de 2024. E é com grande satisfação que eu me apresento. Sou Gabriele Leitot, mestre de cerimônias, e eu acompanharei vocês ao longo da programação deste dia. Então, em nome do IBGM, o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, nós agradecemos a presença de todos os empresários, profissionais, convidados, visitantes aqui presentes. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Gostaríamos também de destacar e agradecer o apoio da JM Gold. E no decorrer do dia, nós temos um pedido a todos vocês que aproveitem todas as oportunidades que a FENINGER proporciona e que deixem também o seu registro no nosso mural criativo da feira e tentem a sorte também lá na roleta premiada do Glossário Joalheiro, onde todos vocês vão ter a oportunidade de ganhar vários descontos e concorrer a uma publicação virtual. Então, aproveitem a oportunidade e boa sorte a todos vocês. E o primeiro tema a ser abordado aqui é narrativas que conectam o uso de linguagem alinhada ao espírito do tempo no varejo de luxo. E o mundo está mudando. E a nossa sociedade está se transformando, exigindo que as empresas acompanhem essa evolução como fator crucial para se manterem relevantes. Se, de um lado, os consumidores estão cada vez mais diversos, buscando por empresas que reflitam as suas crenças, valores e desejos, de outro lado, o empoderamento feminino e de gênero, geracional, racial e outros, aumentam o poder de compra destas pessoas, que também querem sentir-se representadas, incluídas e acolhidas pelas marcas que escolhem consumir. E é abordando esta temática, este contexto, que Tipiti Barros trará uma reflexão de como novos tempos pedem uma nova linguagem, novas palavras, novos pensamentos, um novo repertório imprescindíveis para modernizar a gestão de pessoas e a comunicação com os clientes, endosando posicionamento de marca perante a sociedade. E aí, a sua narrativa está alinhada ao espírito de nosso tempo? Será? Então é respondendo esta pergunta que vamos receber aqui no palco, ela que é criadora do Fica Conversas, coautora do As Novas Vozes do Luxo, é facilitadora criativa, anfitriã de conversas, TEDx, SXSW Speaker. Sua trajetória profissional soma mais de 300 encontros realizados em empresas como UBS, Bayer, 99, Shopping Eldorado, Freitas Leite Advogados, Abrael, H-Ester, Trussô, Matos Filho, entre tantas outras. E com mais de 20 anos de experiência no varejo de luxo, atuou nas áreas de marketing e inovação da H-Ester. Então, para abrirmos as atividades de hoje, vamos receber com uma salva de palmas Tipiti Barros. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela apresentação. Obrigada. Assim, não preciso me apresentar. Vocês me escutam? Fala só assim. Deixa eu só ver, cadê o passador? Está aqui. Bom, a Gabriele já me apresentou, né? Uma carreira aí de 20 anos, então eu fico muito feliz de estar aqui nesse ambiente. Fiquei 20 anos na H-Ester, na área de inovação e de marketing. E vou contar uma coisa para vocês. Depois que eu saí da H-Ester, faz 8 anos, eu fiz uma descoberta. Eu descobri que conversar é diferente de falar. E aí eu fui me aprofundar em técnicas de conversa. Eu vinha do marketing, de inovação. E quando me caiu essa flecha, digo que é uma flecha, não é uma ficha, eu fui me especializar em técnicas de conversa. E aí que eu descobri que eu não tinha aprendido a conversar, que é totalmente diferente de falar.
E assim, eu criei o Fica Conversas. Depois vocês podem seguir no Instagram, é o Fica com K. Eu criei o Fica Conversas a partir dessa flecha que caiu, que eu não tinha aprendido a conversar. E também que o mundo está mudando exponencialmente. O que aconteceu comigo? Estava conversando com uma amiga minha da mesma geração. E, de repente, a gente estava conversando sobre feminismo. Alguém convive com adolescentes, com pessoas mais jovens? Levanta a mão assim para eu saber. Tá fácil a conversa? Não. Sobre gênero, sobre questões raciais, não está fácil a conversa. São intergerações que estão ali convivendo, e a hora que eu falo que a gente está tendo essa questão em casa, nós também estamos tendo todas essas questões nas nossas empresas. Enfim, voltando a essa conversa com essa amiga minha, era sobre feminismo, e ela veio para mim, tipo, porque essas feministas são machatas, querem pegar o lugar dos homens, querem revolucionar o mundo. Eu falei, mas o que é feminismo para você? Aí eu me dei conta que ela não sabia o significado de feminismo. E tinha entrado nessa conversa sem saber o significado, e estava se protegendo do não saber. Alguém já passou por essa situação? Você está conversando com uma pessoa, não precisa ser sobre feminismo, mas sobre tantos temas hoje em dia polêmicos, e você percebe que essa pessoa não conhece o significado, está se defendendo do não saber. Aí eu falei, eu preciso cuidar disso, né? A gente diz hoje em dia que a gente faz da dor uma ideia. Senti ali uma dor, falei, que ideia que eu tenho para cuidar disso? Criei um jogo de jogar a conversa dentro, onde a base dele é a gente exercitar a boa conversa e poder falar sobre temas sensíveis num ambiente que a gente cuida. Eu digo que tem temas hoje em dia que para a gente conversar é quase um ato de coragem. Quem concorda comigo que a gente vai conversar sobre questões de empoderamento em geral? Quantas vezes fala, não vou nem entrar nesse tema? É um ato de coragem, tá certo? Enfim, criei o Fica Conversas. E é um jogo de jogar a conversa dentro para a gente ampliar repertório, vocabulário. Eu faço isso nas empresas. Hoje eu vou fazer aqui só um pequeno aquecimento do Fica Conversas. Então eu vou pedir quem estiver sozinho, junta ali. O que vocês vão fazer? Cada um tem uma palavrinha. Vê se vocês acham um cardzinho do Fica Conversas com vocês. Pode ser em 3 também, mas acho que tem uma pessoa, quando tiver alguém sozinho, junta, né? Ideal de 2 em 2. Se precisar, junta em 3. A gente vai ter 5 minutinhos. Vai olhar para a pessoa do lado, vai dizer o seu nome, só o primeiro nome. E por que você está aqui na feira? Só sobre isso. Porque eu tenho um stand, sou expositor, não sei. A outra pessoa também se apresenta, diz só o seu primeiro nome, por que veio. E aí alguém começa lendo a palavra e o seu significado. O significado está no verso. Lê para a pessoa do lado e conta alguma coisa sobre isso. Eu li um livro, eu vi um filme que me lembrou isso. Terminou de falar, aqui ó, deixa eu só passar aqui. Não está passando aqui, mas depois a gente... pronto. Aqui. Terminou de ler sua palavra, contar algo sobre aquilo, a outra pessoa também vai ler a sua palavra, ler o significado e contar alguma coisa sobre aquilo. 5 minutinhos, gente. Você está sozinho, não se conversa sozinho. Com quem que você vai colar? Tem uma pessoa atrás de você. Vocês tirem o fone, isso, por favor. 5 minutinhos. Quero saber agora aqui, alguém pegou uma palavra que não conhecia? Levanta, conta pra gente que palavra é e lê o significado. Preciso de um microfone aqui, Ianca. Fala seu nome também. Oi, boa tarde, meu nome é Camila. Acho que a gente não está escutando. Eu não tô. Eu preciso botar meu fone, lógico. Espera aí, Camila. É muita tecnologia. Pronto. Agora deu? Tá dando certo? Pode ir. Boa tarde, meu nome é Camila. Sou de Manaus e peguei um cartão aqui que realmente eu não conhecia esses termos. Mansplaining. Falei certo? Falou. E menterrupting. Não conhecia. Então lê pra gente o significado. Imagine a cena. Um homem tenta explicar algo para uma mulher. Algo que ela já sabe. E na fala fica implícito uma superioridade ou uma inteligência maior. Eis o mansplaining. Man explaining. Homem explicando. Usado em qualquer situação e especialmente quando homens tentam explicar o machismo para uma mulher.
Agora imagine esta outra cena. Uma mulher está falando e um homem interrompe desnecessariamente para comentar, explicar ou para levar o crédito pelas ideias dela. Man-interrupting. Man-interrupting. Os dois termos são muito usados em redes sociais. Muito Confesso obrigada. que eu estou por fora. Obrigada, não tem nada de estar por fora. Alguém já conhecia Mansplaining Mansrupting? Olha, levanta a sua mão, porque como a gente não... já conheciam. Então, já começa a nossa provocação aí. Vou tirar isso aqui que eu não preciso. Muito bem, gente. Qual que é a importância da gente alinhar o nosso vocabulário e a gente conversar sobre temas contemporâneos? É criar narrativas. É a gente ter a nossa conversa sobre o que a gente pensa sobre aquele assunto. E todas as palavras que estão aqui são temas contemporâneos. Se você entrar nas redes, se você ver séries, essas palavras foram extraídas daí. Então, a narrativa organiza a nossa experiência, nosso tempo e espaço. E a partir do momento que a gente começa a conversar, debater sobre certos temas, é quando a gente começa a internalizar aprendizados. Essa é a importância da conversa. Quando eu digo conversa, escuta daqui para frente, não é só sobre pessoas. É sobre o que eu leio, é sobre o que eu vejo filmes, séries, é quando a gente está aberto para receber o que é novo. Tá? O que aconteceu? Novos comportamentos, novas necessidades, novas palavras para dar conta de tanta mudança. Eu digo que as palavras são cápsulas do tempo. Se a gente parar para lembrar, antes da Revolução Industrial, essas palavras não existiam. Não existiam comportamentos, não existiam essas ações, esses movimentos. Fábrica, indústria, ferrovia, greve, proletário, elite, sempre tiveram no nosso vocabulário, mas não estavam. Revolução tecnológica, inteligência artificial, algoritmos, bitcoins, blockchain, bots, chatbots, metaverso, ChatGPT, inteligência artificial generativa, acabaram de entrar na nossa conversa essas últimas. E tem também o que eu chamo aí, que eu acho luxuoso falar disso, só por graça eu falo, deslizamento semântico. Tem palavras que elas começam a existir de um lugar, como a resiliência, por exemplo, ela veio da física, que é uma capacidade que o material tem de se expandir e depois voltar onde estava, e ela foi ser apropriada e é usada hoje como uma habilidade socioemocional. Né? Então tem essas origens das palavras. Agora eu vou fazer um desafio para vocês. Você que não conhecia Mansplaining Mansrupting, prestem bem atenção, todos vocês. Eu vou falar várias palavras aqui, são todas palavras de contexto, todas palavras atuais. Quando eu falar, você já pensa, será que eu já escutei? Será que eu sei o significado? Será que eu consigo conversar sobre ela com alguém? ESG, BANI, pós-verdade, etarismo, ODS, VUCA, stakeholders, decolonização, eurocentrismo, capacitismo, greenwashing. Tem mais. Estão achando que está por fora? Tem mais. Body positive ou beleza positiva, lugar de fala, sexismo, feminismo, antropoceno, mansplaining, mansrupting, sororidade, DIB é novíssima, essa tudo bem, não conhecia, eu também não conhecia, acabei de colocar. Emergência climática. Essas são apenas algumas das palavras que expressam o nosso espírito do tempo e nos conectam com a conversa contemporânea. Quer ter uma boa conversa? Vou dar uma dica. Cuida da forma e do conteúdo da sua fala. Cuida do conteúdo. Aproprie-se da potência das palavras. Você que pegou Mansplaining Mansrupting, você não conhecia. Você vai ver que daqui para frente, a hora que você escutar essa palavra, passar por uma situação que te remeta, eu já sei o que é isso. Você está muito mais conectada com o contemporâneo a partir do momento que você amplia a sua linguagem. Livros, filmes, séries ajudam demais. Quando eu estou assistindo série ou livro assim, de temas contemporâneos, eu vou anotando as palavras que eu não conheço, para depois procurar, para poder entrar nessa conversa. Verbalize os seus pensamentos a fim de internalizar os conhecimentos e criar suas narrativas pessoais. Converse sobre esses temas contemporâneos com pessoas fora da sua bolha. Amplie sua visão de mundo. A gente tem tido muito medo de conversar com pessoas diversas. Às vezes eu vejo nas empresas, então eu faço muitos encontros em empresas, eles falam, eu tenho medo de conversar com as pessoas, de errar na forma que eu me expresso,
né, de ofender sem querer ser ofensivo. Então é hora da gente se vulnerabilizar e procurar intencionalmente conversar com pessoas diferentes. Senão a gente vai se fechando na nossa bolha. Cuida da forma. Escute genuinamente os outros. Escute para compreender e não para responder. Lembrando que os outros podem ser um filme, uma série, que fale de uma coisa e você fala, nossa, isso é tudo um absurdo. Escuta o absurdo porque tem gente que pensa daquela maneira. E tenta entrar nessa conversa. Seja uma pessoa curiosa, abra-se para diferentes pontos de vista. Aprenda com quem pensa diferente. Aqueles que pensam como nós apenas confirmam o que já sabemos. Conversar com amigos é uma delícia. Você fala uma coisa, posta uma coisa no grupo de WhatsApp, aquela conversa evolui, evolui, evolui. E se tem alguém que pensa diferente, o que acontece ali? Como é que a gente conversa com essa pessoa? Nós estamos vivendo todos na mesma sociedade, no mesmo planeta. Adapte sua linguagem ao interlocutor. Utilize intencionalmente uma linguagem colaborativa e não combativa. A gente está num momento de extremo desafio, as redes criaram discursos de ódio. Não embarquem nessa. Né? Pensa, respira. Como é que eu vou fazer uma fala colaborativa e não combativa? Agora, vamos falar sobre a escuta. A escuta, quando eu falo de eu não aprendi a conversar, porque eu não tinha aprendido a escutar. Quando eu fui me especializar em técnicas de conversa, primeira coisa que a gente exercita e que a gente aprende é sobre a escuta. Então eu vou trazer um videozinho para vocês, vou pedir para vocês colocarem esse vídeo e depois a gente conversa sobre a escuta. Sem banana, só granola, boto o açaí, só um minutinho, Márcia, só um minutinho, rapidinho. Cláudio, Renato, querido, como é que você tá? tô ótima, e você? Não tô bem, não. Cara, maravilha. E Cíntia, como é que tá, Cíntia? Então a gente acabou de se separar mesmo. Ela é ótima, né? Linda. Vocês juntos são ótimos. Sabe que eu pensei nela essa semana? Tô pensando nela todo dia. E as crianças, como é que estão? No caso, eu crianço, né? Meu filho Miguel. Como é que ele tá? Fofo, aposto, uma graça. É difícil, né? Tá tentando entender a separação. Ai, que ótimo. Eles crescem rapidinho, né? É. Mas tô achando você super bem, cara. Tá magro. Tô abatido, né, Renata? Ai, me passa essa dieta. Renata, eu não tô conseguindo comer nada. Tem encontrado pessoal? Ah, hoje é o primeiro dia que eu saí de casa desde a separação, né? Respirar aí um arzinho, porque o apartamento virou mofo e mágoa. Não encontrou ninguém? Não. Ah, meu Deus, só você. Vamos fazer o seguinte, me liga, a gente marca. Eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar, aí eu te ligo. Tá ótimo, querido. Então tá, ó, mas não some, Não hein? somo, não. É pra marcar mesmo, hein? Tá. Não tá, mas me passa o seu celular que eu vejo se eu ligo essa semana. Não Eu só some. preciso do seu telefone. Tá, já manda um beijo pra Cíntia. separou mesmo. Tá ótimo. Linda ela, linda. Eu trago de propósito isso porque a gente consegue ver o absurdo da nossa não escuta às vezes. Falar sobre escuta, se vocês forem estudar, tem assim muito estudo sobre a escuta. Mas eu trouxe aqui 4 pontos e 4 tipos de escuta diferentes, só para a gente pontuar e para a gente se ver de vez em quando numa delas. Os 4 tipos de escuta. Escuta impaciente. As pessoas que a praticam não captam as mensagens e deixam transparecer sua impaciência. Quem fala, evidentemente, não se sentirá compreendido. Escuta julgadora. Ocorre quando o interlocutor devolve uma mensagem prematura e com julgamento, antes de compreender o que a outra pessoa quis falar. Alguém está se vendo numa dessas? Escuta surda. Ocorre quando alguém prepara uma resposta sem prestar atenção ao que foi dito. Quase sempre envolve respostas genéricas, o que denotam falta de interesse. Escuta intervencionista. A pessoa que escuta tem uma profusão de ideias e enorme dificuldade de lidar com o silêncio. Tem a tendência de continuamente dar conselhos ou apontar soluções. Eu trouxe esses 4 tipos de escutas, que eles são muito fáceis de nos identificar. Identificar outras pessoas também. Ai, Tipe, mas eu faço todas elas. Não tem problema. Eu digo para vocês que na questão da comunicação, é importante a gente começar a ter consciência
da nossa conversa e da nossa escuta. Como eu disse lá no começo, a gente não aprendeu a conversar. Né? Então agora a gente começa a olhar para isso. E falando em escuta, e a Gabriela já tinha falado, novas vozes antes não ouvidas entraram na nossa conversa. A gente tem a empoderamento feminino, Mansplaining, Mansrupting veio com empoderamento feminino, empoderamento racial, empoderamento etário, LGBTQIAPN+, PCDs, meio ambiente, geração Z, são novas vozes que estão entrando na nossa conversa. Né? E como é que a gente faz para dar conta de novas vozes? Olha aqui, quando eu falo de empoderamento racial, eu quero que vocês analisem essa imagem. O que ela nos diz? Ela tem essa artista e ela pega fotos do período colonial do Brasil. A gente lembrar que no período colonial do Brasil, as pessoas negras eram animalizadas. Ela pega essas fotos, essas imagens e faz uma fotocolagem. E vocês veem que ela inverte aqui a narrativa do homem branco, ela põe o menino branco ali como ele sendo a figura animalizada. Ela se chama Silvana Mendes e a arte trabalha com essa provocação. Ela faz a desconstrução de visualidades negativas e estereótipos impostos aos corpos negros no curso da história afroatlântica. Isso é uma narrativa. Isso é uma nova voz que entrou na nossa conversa. Alguma associação com isso? Se a gente lê aquele contexto anterior, a gente lê esse contexto também. Anúncios de cerveja, daquela mulher loira, gostosa, a escola fez isso. Pegou uma mulher super empoderada, desconstruiu a mulher loira, objeto sexual, ali nos anúncios deles. Isso é leitura de contexto. A escola foi lá e falou, não cabe mais eu fazer um anúncio com essa mulher loira, gostosa, objetificada sexualmente. Alguém acompanhou esse case da reserva, da vitrine da reserva? Você lembra? Como é que você chama? Você está fazendo assim. Enfim, eu vou contar para vocês. Isso é em Salvador. A marca de roupas Reserva foi fazer uma liquidação. O gerente ficou louco, está quebrando tudo. Fez essa vitrine e colocou uns manequins, uns pendurados, outros sendo enforcados. Só que os manequins eram negros. Lá em Salvador. Isso teve um backlash. Backlash é quando você tem ali uma rebordosa, digamos assim, nas regras. Por quê? Porque está colocando as figuras negras de novo num lugar, né, de animalizado, digamos aí. O que é isso? Isso pode acontecer com qualquer um, com qualquer marca. Né? Porque falaram, vai ser liquidação, monte uma vitrine de liquidação. O gerente que lá está, provavelmente não está alinhado ao espírito do tempo, sabendo que essa é uma narrativa contemporânea, e não se tocou. Não tinha esse letramento. O que aconteceu? Depois vocês entrem nas redes para vocês verem o retorno dessa ação. Não sei quem acompanhou também essa capa dessa revista, The Economist, quando estava antes do Biden renunciar, a The Economist fez essa capa e colocou um andador na capa da revista, dizendo que o Biden já não tinha mais capacidade para ser presidente do país. E colocou um andador. Outra coisa também, isso é extremamente capacitista. Alguém pegou capacitismo aqui? Tem uma palavra que se chama capacitismo, que é o preconceito que você tem com pessoas PCDs, pessoas com deficiência. Eu vou pontuando as palavrinhas também, que a gente já vai se acostumando com as novas narrativas e com o novo vocabulário. Também faltou leitura de contexto. Para o The Economist colocar como se pessoas idosas ou pessoas PCDs não fossem aptas a exercer poder de liderança. Leitura de contexto. Pior, gente, hoje em dia, uma crise isolada pode virar global em até 2 horas, com o poder da rede. Então, uma palavra colocada errada, uma atitude que você teve, que já pode ser entendida como ofensiva, isso pode virar global em até 2 horas. Segmento de luxo, pior ainda, eu trabalhei na H-Externa. A gente sabe o quanto nós somos vitrine. Né? Eu trabalho ainda com isso hoje, com a Cláudia, no Novas Vozes de Luxo. Nós somos vitrine. Então,
muito cuidado. Não é para ter medo, mas é para ter curiosidade, para ir buscar informação e para entrar nessa conversa de maneira natural, como a gente fez aqui. Não conhecia a palavra, começo a conversar sobre ela, procuro mais, para me alinhar ao espírito do tempo. E tem também, esse é um movimento que está surgindo muito forte, que é a gente valorizar o nosso capital cultural como um diferencial competitivo. Para quem já viu alguma palestra sobre tendência, há um tempo atrás a gente falava em globalismo. Eu, quando trabalhei na H Externa, a gente queria deixar todas as lojas iguais no mundo todo, não tinha uma identidade única de cada loja. Hoje em dia esse movimento está virando, né? Então a gente tem esse empoderamento do capital cultural brasileiro, uma busca pelo que é nosso, pelo que é autêntico. Tá? Então a gente tem chamado de localismo. Tá? Isso vai contra o etnocentrismo. Não sei se alguém pegou também o etnocentrismo. Você chegou a conversar sobre ele? Você já conhecia o etnocentrismo? O etnocentrismo, a gente acreditar que a nossa cultura é superior às outras. Né? No caso do Brasil, a gente tem sido muito pautado, e principalmente o mercado de luxo, pelo que é europeu. Né? A nova geração se pauta pelo mercado americano. E eu tive agora no Hackathon, um festival de inovação e criatividade, onde eles trouxeram ali a geração alfa, que nasceu a partir de 2010. Então, pessoas que estão com 14 anos, eles são muito pautados pela cultura oriental. Coreano, japonês, os animes estão fazendo assim, né? Tem uma mudança desse eixo cultural. Então, se a gente pensar, lá atrás era a Europa, depois Estados Unidos, agora está virando. E também uma força muito grande porque é do Brasil. Decolonização, eu vi que alguém pegou também, essa é uma fala super atual. Olhem para o que é do Brasil. É diferente de descolonização. Nós não somos mais colônia, já fomos descolonizados. Agora o movimento é de se libertar do pensamento europeu. Tá? Porque não somos mais colônia. Mas o pensamento continua aqui. Tudo que é chique vem de fora. Olha aqui um super exemplo de localismo e de dar valor ao que é Brasil. Quem acompanha a Daniela Falcão foi muito tempo da Vogue. Inclusive a gente tem no nosso podcast, né, Cláudia, um podcast com ela de 1h30. Ela dá uma aula sobre a história do luxo no Brasil. Depois a gente mostra para vocês os Novas Vozes do Luxo. Mas acompanhe, que ela traz toda essa trajetória e como é que ela foi se libertando também desse pensamento europeu. E hoje em dia ela pegou todo o know-how dela, todo esse savoir-faire que ela tem, essa expertise, para dar valor ao que é do Brasil. Então ela tem a Nordeste-se, que ela pega vários designers e artesãs e artesãos do Nordeste do Brasil, pega o produto deles e coloca lá em cima. Imagem que ela cuida, comercialização, a maneira que ela faz para trazer isso lá para cima, agregar valor a esse trabalho é incrível. Chama Nordeste-se, tá? Também a H Externa, não poderia deixar de falar, a gente fez há um tempo atrás a coleção Missigês com o Carlinhos Brown. Eu saí de lá faz 7 anos, deve ter tido há uns 20 anos atrás a coleção Carlinhos Brown. E na época foi extremamente disruptivo uma empresa como a H Externa de luxo se associar ao Carlinhos Brown. Um homem negro de Salvador teve esse questionamento por parte das clientes, por parte das lojas. A gente fez eventos com o Carlinhos Brown, mas é aí que eu entendo que as empresas têm que ser protagonistas das mudanças. E não era só a gente chama de social washing. Eu estou fazendo isso porque eu quero trazer a diversidade. Não era esse pensamento. O pensamento de trazer uma figura como Carlinhos Brown foi trazer toda a potência criativa que existia para isso gerar uma coleção maravilhosa. Foi um super sucesso, continua sendo até hoje. Idem com a coleção Porangal, toda inspirada na cultura indígena do Brasil. E não é pegar no livro e ver o que os índios fazem e desenhar uma joia. Não, teve uma imersão profunda na cultura indígena, com a assessoria de uma liderança indígena, o Cacaverá, que teve ali com a equipe de vendas, que teve ali com os clientes para contar e para divulgar a importância da cultura indígena no nosso país. Então, quando a gente fala de capital cultural, é realmente ter um mergulho profundo. Não é só ali greenwashing ou social washing que a gente chama isso. Não é só na aparência. A Osklen, fazendo um trabalho internacional, levando o Made in Brasil para fora. Capital cultural brasileiro
no mercado de luxo. Quem acompanha as polêmicas dos uniformes das Olimpíadas, então, teve esse questionamento, uma baita oportunidade de mostrar o capital cultural brasileiro lá fora, em Paris, que é o berço da moda e do luxo, né? E como é que as pessoas leram, quem criou, leu o que vem do Brasil. Né? Então teve toda essa questão. Eu trouxe aqui os outros uniformes, né, da Mongólia e dos Estados Unidos, para a gente comparar e para levar essa reflexão para casa. O que nós queremos mostrar do nosso país e como a gente faz isso. E o politicamente correto? E aqueles termos ou palavras que não devemos mais usar? Será que é mimimi? Será que o mundo está chato ou somos nós que estamos desatualizados? Durmam com essa última pergunta aqui. Porque o que a gente mais escuta é isso. Agora não posso falar mais nada, é tudo mimimi. E aí a conversa não anda para frente. Eu sugiro que a gente abra as nossas cabeças, abra as nossas conversas e fica pensando se somos nós que estamos desatualizados. Lembra das palavrinhas lá atrás? Conseguimos conversar sobre todas elas? Conseguimos conversar sobre elas com pessoas que pensam diferente de nós? Olha, vou trazer para vocês aqui umas falas preconceituosas 50 a mais. A gente falou de empoderamento etário. A hora que eu falo de empoderamento etário, eu falo de empoderamento 50 a mais e também de geração Z e geração alfa. Essas vozes estão entrando na nossa conversa e na conversa dos nossos negócios. Porque ou eles são clientes ou vão ser funcionários, né? Então a gente tem que estar atento a tudo isso. Essa é a Cool 50s, é uma super influenciadora, 50 a mais, ela fez esse post e foi um dos posts que mais teve engajamento. Nossa, você ainda está bem bonitona. Ela ainda está inteirona para a idade dela. Olha, ela ainda está bem ativa. Ela ainda namora, você acredita? Ela está velha de corpo, mas o rosto ainda é bonito. Você ainda dá um bom caldo. Está super conservada. E uma dica, não infantilizem pessoas mais velhas. A gente tem mania, entrou uma pessoa mais velha, dos seus 70, 80 anos. Ai, que fofinho! Posso te ajudar? Está doendo o pezinho? Não é? A gente demorou 80 anos para construir uma biografia para ser chamado de fofinho. Então, assim, não infantilizem. Vocês sabem que a nossa pirâmide etária, ela inverte. A partir de 2030, o Brasil terá mais pessoas 60 a mais do que a outra base da pirâmide. Então, a gente precisa adequar a nossa linguagem e o nosso vocabulário. O Boticário acabou de lançar uma linha de batons, eu li, depois vocês procurem, para pessoas com deficiência. A Tramontina lançou uma linha de produtos para pessoas com Alzheimer, de talheres que sejam fáceis de pegar. Então vão se ligando, porque a nossa linguagem, quando eu falo linguagem, essa linguagem via produto também. Como é que eu me adequo a essas novas vozes? E rótulos pejorativos? Esse que a gente usa com as meninas, né, quando estão lá no trabalho. Ah, essa daí está sempre estressada. Essa daí, você é muito radical. Ou você é arrogante. Tem esse dicionário da Marina Gerulinski, que eu tive com ela, e ela fez justamente, é irônico pra caramba, mas para trazer justamente essas falas. Então, o que é uma mulher radical? Aquela que é radical é uma feminista intransigente, que defende posições extremistas, como o direito a ganhar o mesmo salário que os homens na mesma função. Mulher chata, que não deixa passar atitudes ou frases totalmente inofensivas, como uma cantada em um ambiente de trabalho. Né? Você está lá, está no trabalho, você responde, você é muito radical. E assim vai, estressada, radical, arrogante, não utilizem esses rótulos pejorativos. Falas machistas. Mulher no volante, perigo constante. Homem não gosta de mulher assim. Homem não chora. Isso é coisa de mulherzinha. Fica aí colocando coisa na cabeça, vai varrer varanda. Vai esfriar a barriga na pia e esquentar no fogão. E falas homofóbicas. Quando você virou gay, não precisa ficar se beijando na frente dos outros. Eu não tenho nada contra gays, tenho até amigos que são. Vira homem. Você não parece gay. A pessoa bi não sabe o que quer. Mas quem é o homem da relação?
Mas ele não namorava uma menina? Adoro ver duas mulheres se pegando. Posso entrar no meio? Agora todo mundo é gay. Evitem essas falas homofóbicas. E falas capacitistas. Falas capacitistas são falas preconceituosas com pessoas com deficiência. Nossa, e eu aqui reclamando da vida. Essa pessoa é um exemplo de superação. Temos que lembrar de agradecer sempre, né? A gente vê uma pessoa com deficiência, a gente já pensa, ou às vezes externaliza isso. Eu pensei que você fosse normal, que coitadinho, ele tem deficiência. Eu queria ter a força que você tem, você é uma inspiração. Eu tenho 2 braços e 2 pernas e não consigo fazer o que você faz. Às vezes a gente fala isso sem mesmo perceber, né, que tem alguma não é uma má intenção. A gente acha que a gente inclusive está dando força. Essas falas vieram da revista Capricho, que fizeram uma entrevista com pessoas com deficiência e veio delas. Por quê? Porque o que as pessoas diversas querem é realmente não ser percebidas. Aquilo não é algo que as diferencie. Né? Então, elas não querem ser diferentes por aquele fato. Né? Então, para a gente pensar. E aqui, os termos, mas isso é racista, isso não é racista, isso também é outra polêmica. Quando eu falo ali do mimimi, isso é outra polêmica. Eu fiz um curso de especialização em diversidade na comunicação, na Miami Ed School, e essas falas eu peguei do Samuel Gomes, que é um consultor de diversidade, equidade e inclusão, e ele sugere essas boas práticas para uma linguagem mais apropriada. Então, você substitui cor da pele por bege ou rosa claro. A gente fala cor da pele, mas o que é cor da pele? Cor da pele de quem? No Brasil tem uma variação gigante de cor de pele. Amanhã é dia de branco, vamos substituir por amanhã é dia de trabalho. Cabelo ruim, pichain, substitui por cabelo afro, crespo. Lista negra, substitui por lista proibida ou de excluídos. Não sou tuas nega, substitui por me respeite. Crioulo, negão, substitua por negro, negro retinto. Mercado negro, mercado clandestino. Feito nas coxas, mal feito, feito às pressas. Preto de alma branca, substitua por uma boa pessoa. Beleza exótica, substitua por bonito ou bonita. Denegrir, diminuir, depreciar. Samba do crioulo doido, substitua por bagunça, confusão. Mulato ou mulata, pardo, negro ou negro de pele clara. Ah, mas a coisa está preta. Substitui por a coisa está complicada. Serviço de preto, substitui por serviço mal feito. E também sugiro substituir escravos por escravizados. Escravos não é uma condição natural. As pessoas foram escravizadas. Índio por indígena. Povos originários também pode ser usado. Tribo por aldeia ou povo. Minorias. Alguém sabe por que a gente substitui? Dá um berro aqui. Grupos minorizados ou subrepresentados. Gente, mulheres e pessoas negras não são minorias no Brasil. São grupos minorizados. Vocês entendem a diferença? E normal por natural. Ah, tipo, mas quando que eu uso essa história do normal, do natural? A gente tem falado muito da questão da naturalização de corpos diversos, por exemplo. Então, quando a gente fala, vamos naturalizar corpos ou belezas diversas, por que eu uso natural e não normal? Porque eu falo, vamos normalizar corpos diversos, eu estou dizendo que existe um normal. Se a gente está falando de diversidade, não existe um normal, é natural. Então, para vocês saberem, às vezes, trocar o normal pelo natural. E evitem falas de contenção da mudança. Ai, não aguento mais falar desse tema, já cansou. O que acontece quando eu falo isso? A conversa não evolui, a conversa morre ali, né? Normalmente, com quem pensa diferente, chega uma hora que a gente fala isso, aí a conversa morre. A gente perde a oportunidade de ter uma troca onde eu posso aprender com o outro e vice-versa. Isso é tudo woke. Woke é, enfim, alguém deve ter pego, mas é ser ativista no woke. Se pudesse, nem contrataria mais pessoas de grupos minorizados, pois qualquer coisa que falemos pode virar racismo, assédio, etc.
Escutei isso de uma empresária. Tá? E por que isso é uma fala de contenção da mudança? Porque ela está pensando ali que seria mais fácil nem entrar nessa conversa, ao invés de se atualizar. Mas a gente sempre falou desse jeito, por que eu vou mudar agora? Então evitem fala de contenção da mudança e se joguem na conversa. Lembra que fiz uma pergunta ali? Se é tudo mimimi, se a gente não pode falar mais nada, trouxe ali a sugestão de adaptação de termos. Qual que é o meu ponto de vista? Tá? Eu sugiro a gente substituir palavras ou termos que soem ofensivas a outras pessoas, mesmo que não soem ofensivas para a gente. Geralmente, quem diz sem mimimi faz parte do grupo que não é o grupo ofendido. Dúvidas de gênero, consulte a pessoa. A nossa língua é viva, necessita de cuidados. Palavras ofendem, excluem, deprimem e até matam. Eu não acho que o mundo está chato e que agora é tudo politicamente correto, ou que não podemos falar mais nada. Eu entendo como uma questão de humanidade, de empatia, de escutar e acolher narrativas plurais. Agora tenho mais um dado aqui, ó. A Paula Colés é uma advogada trabalhista, eu trabalho também com ela em outras experiências. Não é mais uma mudança social ou relacional. A depender da atitude relacionada à homofobia, racismo, entre outros, pode ensejar assédio moral, além de crime. A questão não é mais comportamental, mas é também legal. E pelo Conselho Nacional de Justiça, assédio moral é definido como toda conduta abusiva, a exemplo de gestos, palavras e atitudes que se repitam de forma sistemática, atingindo a dignidade ou integridade psíquica ou física de um trabalhador. Vocês estão vendo que as palavras e atitudes entram aqui? Essa é a importância de tudo que a gente viu até agora. Alguém conhece a CIPA? Vocês têm empresa, tem que fazer a CIPA? Tem lá na sua empresa? A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Todas as empresas têm a obrigação de ter uma equipe dentro pensando a questão da segurança. A CIPA está considerando colocar mais um A. Vai ser Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Tá? E vai incluir injúria racial, racismo e homofobia. Então, para dizer que isso que a gente traz aqui, será que é tudo mimimi? Ah, mas eu não uso denegrir. Se ofende, vamos escutar quem ofende, e isso passa a ser legal, não é mais só relacional. E na minha jornada, eu acompanho muito o Instituto de Comunicação Não Violenta, eu gosto muito dessa frase deles. Precisamos usar uma linguagem que anule as práticas ofensivas e opressivas sistêmicas. É este um caminho para revertermos os padrões de opressão operantes em nossa linguagem. O Fábio Barbosa foi da área financeira da Febraban há muito tempo. Hoje em dia ele está na Natura. E ele traz sempre essa provocação, que são os 3 Cs da mudança. A gente muda por conveniência. Ah, está todo mundo mudando, eu vou mudar na minha empresa também, vou deixar de falar isso. Ou eu mudo por convicção. Nossa, eu li alguma coisa sobre isso, eu fui na palestra da Tipiti, ela falou sobre isso, eu resolvi mudar, eu estou convicta da mudança. Ou muda por constrangimento. Veja o caso da reserva ali, o que aconteceu. Em 1 hora, em até 2 horas, um fato local pode virar uma crise global. Estamos falando de inovação, está todo mundo aqui correndo atrás de se inovar, não é? De criar novas possibilidades para os nossos negócios, novas ideias para se alinhar ao espírito do tempo. Inovação requer alinhamento ao contexto, ampliação de linguagem e transformação de mentalidade. Vocês estão trabalhando nesses 3 tópicos? Falar dessa e de outras formas começa a mudar a forma como as pessoas pensam. E mudar a forma como as pessoas pensam sobre o mundo é mudar o mundo. Começa a mudar o mundo. Gente, não tem como vender um produto de luxo sem ter um relacionamento de luxo com o cliente. Inclusive, eu substituiria cliente aqui por todos os seus stakeholders. Stakeholders são todas as pessoas impactadas pelo seu negócio. Essa fala foi da Heloísa Gás, que é head de marketing da Tag Heuer, e eu e a Cláudia nos apropriamos dessa frase, né, para o nosso projeto As Novas Vozes do Luxo. Então, quais são as narrativas que conectam, que foi o convite que eu fiz para vocês hoje aqui virem escutar? Autenticidade, transparência, personalização da comunicação, consistência e coerência,
Não adianta você ter uma linguagem maravilhosa se o seu produto, se o seu negócio não está coerente com o que você está dizendo. Escuta empática, acolher diversidades, alinhamento de linguagem, promover conteúdo que agregue valor ao cliente e conexão emocional. Conexão emocional quando a gente alinha a nossa linguagem. Eu queria convidar vocês, essa palestra que vocês viram aqui faz parte de um workshop que eu realizo junto com a Cláudia Brandão, que é a próxima palestrante, que se chama As Novas Vozes do Luxo. Você, sua empresa e sua equipe estão preparadas para conversar com as novas vozes? Qual é a sua narrativa sobre as questões emergentes da nossa sociedade e do nosso planeta? ESG, diversidade, sustentabilidade, empoderamento de gênero, étnico, racial. Vocês estão alinhados a essas narrativas? E eu queria convidar vocês para o nosso próximo encontro. A gente vai fazer um workshop no dia 21 de agosto, agora em São Paulo. São 3 horas. A gente vai exercitar mais conversas dessas como vocês tiveram aqui. A Cláudia vai trazer um conteúdo maravilhoso, que um pouco ela também traz hoje. E tem uma super oferta para vocês, 15% para quem se inscrever. Aqui está o QR Code. Quem for associado à Fininger, ou IBGM, ou os outros órgãos aqui que também são da associação, terão desconto especial. Sugiro que vocês façam e alinhem as suas narrativas ao espírito do tempo. Muito obrigada, foi ótimo estar com vocês. E fiquem, não percam Cláudia Brandão agora, que é a próxima palestrante. Obrigada. Obrigada.